Meus irmãos, meus amigos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Deus abençoe grandemente a cada um no nome de Jesus. Continuando com a nossa série de introdução e esboços aos livros da Bíblia, hoje com o livro de Esdras. Você que está vendo nossos vídeos, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, incentive-os a se inscrever também, nos ajude a fazer esse trabalho, tá bom? E que Deus abençoe cada um no nome de Jesus. Hoje nós estaremos aqui apresentando a introdução e o esboço do livro de Esdras. E vamos começar com as informações essenciais, propósitos. Mostrar a fidelidade de Deus e como ele manteve sua promessa de restaurar o seu povo à terra prometida. Deus é fiel. O autor, não mencionado, mas provavelmente Esdras. A data por volta de 450 a.C., registrando eventos do período entre 538 a 450 a.C., omitindo foi possivelmente iniciado na Babilônia e concluído em Jerusalém. O panorama é: Esdras dá sequência a 2 Crônicas como uma história do seu povo ou do povo judeu, registrando o retorno deste povo à sua terra após o cativeiro. O versículo-chave são dois, o versículo 21 e 22 do capítulo 6. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que a eles se apartavam da imundícies das nações da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. E celebraram a Páscoa, a festa dos pães asmos, os 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Pessoas-chave: Ciro, Zorobabel, Ageu, Zacarias, Dario Artaxerxes e Esdras. Lugares-chave: Babilônia e Jerusalém. E as características particulares são as seguintes: Esdras e Neemias eram apenas um livro na Bíblia hebraica e com Ester formavam os livros históricos pós-cativeiro. Os livros proféticos pós-cativeiro são Ageu, Zacarias, Malaquias. Ageu e Zacarias devem ser estudados juntamente com Esdras, porque eles profetizaram durante o período da restauração. Agora nós vamos para a introdução ao livro de Esdras. Nós tivemos aqui as informações essenciais, que foi o propósito, o autor, a data, o panorama, os versículos-chave, as pessoas-chave, as características particulares, e agora nós teremos aqui a introdução do livro, que todas as vezes tem uma comparação, muito bonita, e a gente vê aqui que é importante refletir. Relacione os grandes homens e mulheres de seu tempo, celebridades incluindo políticos, heróis de guerra,
figuras do esporte e talvez seus pais, amigos especiais venham à sua mente. Você se lembra deles por causa de certos atos ou qualidades de caráter. Agora enumere alguns heróis bíblicos, figuras esboçadas em sua mente por inúmeros sermões e aulas de escola dominical. Esta lista, sem dúvida alguma, inclui muitos que serviram a Deus fiel e corajosamente. A sua lista inclui Esdras. Longe de ser um dos mais conhecidos, este homem de Deus, geralmente mencionado de forma discreta, merece ser incluído em qualquer discussão que trate da grandeza daqueles que servem ao Deus Todo-Poderoso. Esdras foi um sacerdote, um escriba e um grande líder. Seu nome significa ajuda e toda a sua vida foi dedicada a servir a Deus e ao seu povo. A tradição diz que Esdras escreveu a maior parte de 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, o Salmo 119, e que liderou o conselho de 120 homens que fixou o cânon do Antigo Testamento. A narrativa do livro de Esdras está centrada em Deus e em sua promessa de que os judeus retornariam à sua terra, como profetizado por Jeremias. Esta mensagem representava o ponto central da vida de Esdras. A segunda metade do livro fornece um vislumbre muito pessoal desse personagem. Seu conhecimento das Escrituras e sua sabedoria dada por Deus eram tão óbvias ao rei que este designou Esdras para liderar o segundo retorno dos judeus a Jerusalém, para ensinar ao povo a palavra do Senhor e para administrar a vida nacional da nação, como está registrado no capítulo 7, do versículo 14 ao 26. Esdras não apenas conhecia as Escrituras sagradas, ele cria nela e a obedecia. Ao tomar conhecimento dos pecados dos israelitas, como casamentos com estrangeiros e idolatria, Esdras se prostrou humildemente diante de Deus e orou pela nação. Capítulo 9, verso 1 ao 15. A desobediência do povo tocou-o profundamente. Capítulo 10, verso 1. Sua resposta a essa situação ajudou a conduzir o povo de volta a Deus. O segundo livro de Crônicas termina com Ciro, rei da Pérsia, convocando voluntários para retornar a Jerusalém a fim de construir uma casa para Deus. Esdras continua seu relato, capítulo 1, verso 1 ao 3, é quase idêntico à segunda Crônicas 36, 22 e 23, mencionado as duas caravanas de exilados judeus que retornaram a Jerusalém. Zorobabel, o líder da primeira viagem, conduziu 42.360 exilados de volta para casa. Capítulo 2. Após chegarem, começaram a construir o altar e as fundações do templo. Capítulo 3. No entanto, surgiu uma oposição da parte dos habitantes locais e uma campanha de acusações e boatos interrompeu temporariamente o projeto. Capítulo 4. Nessa época, os profetas Ageu e Zacarias encorajaram o povo. Capítulo 5. Finalmente, Dario decretou que o trabalho deveria prosseguir sem qualquer empecilho. Capítulo 6. Após um intervalo de 58 anos, Esdras liderou o retorno de um grupo de exilados de judeu da Pérsia, munido de decretos e de autoridades de Artaxerxes I. A tarefa de Esdras era administrar os assuntos daquela terra. Capítulo 7 e 8. Ao chegar, tomou conhecimento dos casamentos entre os judeus e seus vizinhos pagãos. Ele chorou e orou pela nação. Capítulo 9. O exemplo de confissão humilde de Esdras levou a um reavivamento nacional. Capítulo 10. Esdras, um homem de Deus e um verdadeiro herói,
foi um exemplo para Israel e é também um exemplo perfeito para nós. Leia o livro de Esdras e lembre-se de Esdras, o homem humilde, o obediente, ajudante, e comprometa-se a servir a Deus como ele fez com toda a sua vida. Esta é uma introdução importante, uma introdução muito produtiva para os amantes da leitura da palavra de Deus e aqueles que estudam a palavra de Deus com o propósito de ensiná-la ou até mesmo de pregá-la. O esboço do livro está dividido em 2 pontos. O retorno, liderado por Zorobabel, do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 6, verso 22, está dividido em 2 subpontos. O primeiro grupo de exilados retorna à sua terra e o povo reconstrói o templo. O segundo ponto é o retorno liderado por Esdras, capítulo 7, do 1 até o capítulo 10, verso 44. E está dividido em 2 subpontos também. O segundo grupo de exilados retorna à sua terra e Esdras se opõe ao casamento com estrangeiros. A informação, tendo finalmente recebido, isso aqui é a informação do esboço do primeiro ponto. Tendo finalmente recebido a chance de retornar à sua terra natal, o povo começou a reconstruir o templo, sendo interrompido pela oposição e seus inimigos. A obra de Deus no mundo sofre constante oposição. Não devemos ficar desanimados e desistir, como os recém-chegados do exílio fizeram a princípio, mas prosseguir corajosamente diante das dificuldades, como eles também fizeram depois de serem encorajados pelos profetas. Segundo ponto, o retorno liderado por Esdras. Esdras retornou a Jerusalém quase 80 anos depois de Zorobabel e descobriu que o povo havia se casado com pagãos ou estrangeiros. Isto interrompeu a pureza religiosa do povo e colocou o futuro da nação em perigo. Os crentes em nossos dias devem tomar cuidado, pois sua comunhão com Deus pode ser prejudicada caso adotem as práticas dos incrédulos. Por isso, o conselho bíblico é que o crente não se una em união conjugal com o descrente, tanto no Antigo Testamento como no Novo. No Novo Testamento, está no capítulo 6 da segunda carta aos Coríntios, a partir do versículo 14, quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo e cheio dele, dá o ensinamento a respeito deste assunto tão importante. E ali ele explica que não se pode unir o santo com o profano. Não pode haver unidade entre o bem e o mal, entre o puro e o impuro, o ímpio e o justo, e nem com o santuário de Deus e o santuário de Belial. Então, a gente precisa tomar cuidado quando tomamos atitudes ou nos unimos a pessoas que não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus. Isso pode trazer tanto prejuízo para nós em particular, como para a nossa família e como para a igreja na qual a gente congrega. Portanto, Deus abençoe cada um e assim a gente possa tomar nossas atitudes baseadas nos ensinos das Escrituras Sagradas, buscando sempre a Deus em oração, para que assim a gente realize tudo quanto fizermos dentro do propósito e da vontade de Deus. O megatema está dividido em 4 pontos: o retorno dos judeus, a nova consagração, a oposição e a palavra de Deus. Primeiro ponto, o retorno dos judeus. Explicando,
Ao retornarem à terra de Israel, vindos da Babilônia, os judeus demonstraram sua fé na promessa de Deus de restaurá-los como um povo. Retornaram não apenas à sua terra natal, mas também ao lugar onde seus antepassados haviam prometido seguir a Deus. Importância: Deus manifesta sua misericórdia a cada geração. Ele compassivamente restaura o seu povo. Não importa quão difícil seja o nosso cativeiro, nunca estamos longe de seu amor e misericórdia. O Senhor nos restaura quando nos voltamos para Ele. Não importa o quanto se tem afastado de Deus. Quando se volta totalmente e de coração, o Senhor está pronto para restaurar, seja qual for a necessidade, seja qual for o ponto da vida na qual a gente se perdeu. Segundo ponto, nova consagração, explicando: em 536 a.C., Zorobabel liderou o povo na reconstrução do altar e das fundações do templo. Eles estabeleceram os sacrifícios diários e as festas anuais e se consagraram novamente à adoração espiritual a Deus. E a importância disso? Ao restabelecer o altar, o povo estava se comprometendo novamente com Deus e com seu serviço. Para crescermos espiritualmente, o nosso compromisso deve ser frequentemente revisto e renovado. Quando nos reconsagramos a Deus, nossa vida se torna um renovado altar para Ele. Porque na verdade o verdadeiro altar deve ser a nossa própria vida colocada diante de Deus em santidade, em humildade, em temor, em consagração, em obediência. E assim o nosso Deus, que é grande e compassivo, se compadece, tem misericórdia, nos restaura, nos põe de pé e nos conduz pelo caminho pelo qual Ele quer que a gente ande para a glória do seu santo nome. Terceiro ponto, oposição. Explicando: a oposição veio logo após o altar ser reconstruído e a fundação do templo ser colocada, é claro, né? Os inimigos dos judeus usaram de engano para impedir a construção por mais de 6 anos. Finalmente, houve um decreto para que a construção fosse totalmente paralisada. Esta oposição testou severamente a fé hesitante do povo. E por que Deus permite? Importância: sempre haverá adversários que se opõem à obra de Deus. A vida de fé nunca é fácil, mas Deus pode invalidar toda a oposição ao seu serviço. Quando enfrentamos oposição, não devemos vacilar ou nos retirar, mas permanecer ativos e pacientes e perseverantes. Quando se opõem a qualquer serviço na obra do Senhor, não devemos parar, não devemos desanimar, desfalecer. Pelo contrário, devemos perseverar, confiar no Senhor e ser paciente, porque o Senhor com certeza entrará com providência, destruindo a oposição e nos fazendo triunfar no trabalho da sua obra. Deus abençoe. E o último ponto é a palavra de Deus, explicando: quando o povo retornou à terra natal, também estava retornando a influência da palavra de Deus. Os profetas Ageu e Zacarias ajudaram a encorajá-los, enquanto a pregação de Esdras sobre as Escrituras os edificava. A palavra do Senhor deu-lhes o que precisavam para fazer a sua obra. Não existe nada que Deus requeira de nós que não já esteja revelado em sua palavra. Então, o que devemos fazer? Buscar conhecer a vontade de Deus revelada em sua palavra e aplicá-la em nossa vida. Assim, teremos êxito no serviço ao Senhor e em seguir os seus ensinamentos. Importância: nós também precisamos de encorajamento e da direção da palavra de Deus.
Precisamos fazer dela a base de nossa fé e prática, para concluirmos a obra de Deus e cumprirmos as nossas obrigações. Jamais devemos vacilar em nosso compromisso de ouvir e obedecer a palavra de Deus. Agora, quanto a ouvir, dar ouvidos e a obedecer a palavra através da prática diária na nossa vida, é uma responsabilidade que Deus nos deu e é necessário que a gente tenha um esforço para assim cumprir com o propósito do Senhor na nossa vida. Deus abençoe. Esta foi a introdução do livro de Esdras, a introdução e o esboço, e nós queremos agradecer a cada um dos irmãos que tem seguido e tem acompanhado esse trabalho. Pedimos as orações em nosso favor e também oramos por cada um daqueles que nos ajudam nesse trabalho importante. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de podermos estar aqui compartilhando com os irmãos o esboço e a introdução e os esboços dos livros da Bíblia, porque sabemos a importância da necessidade de termos uma direção em tudo, e isso serve de direção para a leitura, para o estudo e até para a preparação da pregação da Tua Palavra. Que o Senhor abençoe a todos aqueles que veem esses vídeos, que compartilham, que se inscrevem, que curtem. Que o Senhor venha abençoar grandemente para a Tua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.